E aí, gente, já iniciar isso aqui. Essa é a aula 3 do nosso mini curso sobre comércios marítimos. A gente vai falar de golfos e baías. E a gente já vai pra questão também de questões geopolíticas, né? Então, eu não vou falar somente sobre golfos, mas também sobre questões conectadas a eles também. Então não é uma coisa tão fixa, né? Então, o primeiro o golfo que a gente tem, que talvez seja um dos mais conhecidos, é o Golfo Pérsico. E olhando para os países que tem aqui, já vê que já tem uma tensão geopolítica que gera aqui. Então, a gente tem, deixa eu mudar aqui. A gente tem aqui no Golfo Persa o Irã, o Iraque. A gente vê aqui os Emirados Árabes, Dubai também aqui na ponta. Oman. É, o Irã já falei, acho que é esses os principais. O Gujarat ele tá aqui na ponta. O Kuwait, Iraque, enfim. O Iraque aqui bem estreito aqui, né? Você vê que o Iraque tem essa conexão com a Síria, com o Irã e com o Jordão e a Arábia Saudita. Mas dá pra ver que o canal dele aqui, o canal não, é a quantidade de território com relação à questão portuária é bem pequena, né? Você vê aqui a Arábia Saudita tendo muito mais território aqui. Então, em questões das leis com relação à lei dos mares, eles têm questão de pesca, uma zona econômica muito menor, por exemplo, que a Kuwait tem, e do que o Irã tem, por exemplo, que tem um monte de borda aqui. Então, por quê? Porque a margem continental dele é maior. Então, por isso ele tem um pedaço da torta maior do Golfo Pérsico com relação à exploração. Não que eles precisem, né? Porque, por exemplo, a Arábia Saudita está muito forte em questões de reservas de hidrocarbonetos, gás natural e petróleo. Então, é uma questão mais de. Para a Arábia Saudita, por exemplo, a questão de exportação, né? Aqui para outras regiões, já passando pelo Estreito de Malaca, vindo por aqui, passando por Madagascar aqui, nessa região aqui, pelo canal de Moçambique, até essa ponta e indo para essa região aqui do Brasil, outras partes, né? Bom, é, qual que é o problema aqui? Não é só jurisdição, mas você tem aqui o Golfo de Oman, que é desse país aqui. E a gente tem essa ponta, tem algumas linhas, que é o Estreito de Hormuz. Por que o Estreito de Hormuz é importante? Porque, obviamente, além do Mar Vermelho, tem muita, tem flow de commodities muito forte dessa área. Então, é um dos golfos principais, eu poderia dizer. É, teve uma questão geopolítica, de uma tensão do. Agora eu tenho que achar aqui o país. Que foi contra. O Irã contra um outro país aqui com relação a algumas ilhas que tem aqui. Eu tô confundindo com. Não, aqui eu tô confundindo com o Mar Vermelho. Não, esquece, no Mar Vermelho que tem essa questão. Já vou falar já. É, no Mar Vermelho aconteceu de ameaçarem bloquear aqui. Que é outro estreito aqui. Que é o de Bab al-Mandab. Al-Mandab. Mas ok. Então você tem aqui o Catar. Você tem aqui os Emirados Árabes. Tem aqui o Dubai. E você tem provavelmente um dos maiores regiões com relação à exportação de hidrocarbonetos do mundo, né? Junto com o Mar Vermelho. E você pode fazer essa conexão por Mediterrâneo usando o canal de Suez, né? Então, é uma área extremamente importante. Embora tenha aquelas regras que eu falei com relação à lei dos mares, né? Então, aqui a gente também tem dois golfos, que é o Golfo de Suez e o Golfo de Aquadaba. E você tem aqui o Mar Vermelho. Então, obviamente, muitas mercadorias vão querer passar pelo Mar Mediterrâneo, iniciando no Golfo Pérsico. E aí você tem que passar pelo Golfo de Adem e passar por esse estreito aqui de Bab al-Mandab. E a gente tem aqui o Iêmen, de Djibouti,
a Etiópia ali atrás e Eritreia. E a Arábia Saudita aqui. Eu creio que a treta foi entre o Iêmen e a Eritreia. Nos anos 90. Com relação a essas ilhas de Hanish. Em que estavam tentando decidir quem que ia ficar com essas ilhas. Querendo ou não, geopoliticamente, militarmente, elas são interessantes. Porque elas estão bem na entrada do Golfo de Bab al-Mandab. Teve uma treta, né? Que envolveu também a Inglaterra. Tem uma parte daqui que era da Itália também. A Itália comprou. A Eritreia. Na época era assim ainda. Teve uma treta entre os dois países com relação a essas ilhas. Enfim. Foi um conflito geopolítico nessa questão. Então. No caso um similar do Irã, eu creio que o Irã sofreu diversas sanções dos Estados Unidos porque ele tentou bloquear o Golfo Pérsico. Por questões geopolíticas. Não geopolítica, mas a questão de que o Irã estava sofrendo tanta sanção dos Estados Unidos e da Europa. Mas era sanção atrás de sanção. E tem até um pacote de leis ao longo de 2008 pra frente que foi muito pesado contra o Irã. E você pegar a lista de sanções contra o Irã também é de empresas e pessoas. Então, obviamente, o Irã é um país que ele sofre muito com sanções. Embora a culpa é dele também, né? Assim, você irrita países importantes, leva sanções econômicas. O que é uma sanção? Restrições comerciais, restrições de flow de certos commodities. Então, por exemplo, você não pode transacionar urânio com o Irã. Então, é um tipo de commodity que você não pode vender. E commodities com relação a produção de armas atômicas, né? Que era a questão que eles queriam censurar o Irã, né? E até tem questões aí com a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Esses países aqui se juntando com os Estados Unidos. Falando, não, você tem que censurar mesmo. Você tem que aplicar sanção mesmo. O que economicamente é bom pra eles, né? Essa é uma região com muito petróleo, muito gás natural, muitos hidrocarbonetos, né? Então, tem várias questões que podem estar envolvidas com isso. Mas a questão é que teve um pacote de leis dos Estados Unidos contra o Irã. Aí um político do Irã ameaçou fechar o canal Pérsico, o Estreito de Hormuz, né? O Golfo Pérsico, que no caso tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Pode ver aqui que não tem outra forma de você passar por aqui. E obviamente isso deu problema. Então, o possível bloqueio do Estreito de Hormuz, mesmo que fosse por um pouco tempo, poderia ser uma questão geopolítica extremamente pesada, porque somente petróleo e coisa do tipo não ia chegar no lugar. Flow de commodities importantes para certos países. E hoje, com as populações atuais, você precisa importar. Também para as econômicas também você precisa exportar. E temporalmente isso é muito importante também. Então, o bloqueio do Estreito de Hormuz poderia ser um grande problema. E o pacote de sanções continua nos Estados Unidos contra o Irã, né? Mas, então você vê tanto conflitos aqui pelas ilhas de Hanish e pelo Estreito de Hormuz que são extremamente relevantes, né? Então, que outros golfos que também são importantes, né? Além desse. Então, você tem aqui o Golfo da Tailândia. Você tem aqui tanto a Camboja. Tem a Malásia aqui na ponta, mas assim, a Tailândia é que mais tem, né? Você vê aqui nessas linhas territoriais com o Myanmar, que a Tailândia tem mais parte do Golfo da Tailândia do que outros países, né? Mas também com Vietnã e Camboja. Obviamente, pela lei dos mares, ela tem uma questão de plataforma continental maior com relação à pesca aqui. Você tem. Acho que aqui não é relevante. Eu acho interessante o Golfo do México também. Você tem aqui diversos estados aqui dos Estados Unidos, né? Texas. Você tem Alabama, Louisiana. Alabama tem uma parte aqui também que faz border com o Golfo do México e pode ter questões de importação. Flórida também. Miami, por exemplo, tá aqui na outra ponta dessa região.
E obviamente eles podem passar pelo canal de Panamá, do flow de commodities por aqui. Então, para os Estados Unidos, por isso que Theodore Roosevelt investiu no canal do Panamá, né? Foi muito importante, né? Porque agora você consegue ter um flow de mercadorias para a China, para a Austrália e outros países, né? Depois até passando pelo canal de Singapura, o estreito de Singapura e de Malacca até a Baía de Bengal, né? Então, o canal do Panamá é muito importante e beneficia muito essa região. Eu também, pelo Mar Caribenho também, enfim, acaba passando, mas eu acho que não é tão relevante. Tem o Golfo da Califórnia, nessa parte, que não é da Califórnia, né? Na verdade é do México. Faz parte apenas do México. Eu gosto desse tipo de estrutura porque ela é muito semelhante ao que a gente vê no Brasil aqui. Então, se a gente for no Brasil, nessa região do. Vamos ver se eu consigo achar, né? Porto Alegre, que ela. Esse tipo de estrutura é interessante. Aqui é, obviamente, a água interna do Brasil. E você vê que aqui nessa área você consegue fazer vários tipos de estruturas portuárias, né? Você tem uma estrutura portuária que é muito mais robusta em questão de extensão. Isso é muito importante, porque, por exemplo, quando você tem um país que tem uma estrutura muito baixa, como por exemplo, você pega aqui a. Acho que vai ter melhor o Mar Adriático aqui. Tem aqui, por exemplo, a Bósnia e Herzegovina, que é o nome do país. Ó, de tudo isso daqui, a grande parte da Croácia. E a gente vai ver essa questão depois. E essa parte aqui da Bósnia e Herzegovina, né? Só essa parte aqui. Então, obviamente, suas bordas têm relevância. Questão de capacidade portuária. Então, o que eu posso construir aqui é muito menor do que eu posso construir em toda a extensão da Croácia aqui. Então, quando eu olho para essa parte do México, também do Porto que eu falei, esse tipo de estrutura é interessante. Você vai ter várias aqui estruturas portuárias. Aqui, por exemplo, o Porto do Penasco. Enfim, dá pra ver que é bem bonito aqui. Você tem várias estruturas portuárias que podem ser construídas ao redor. O que pode ser economicamente muito importante para recebimento de mercadorias, quanto para pesca e quanto para outras questões, né? Então, esse tipo de estrutura, do ponto de vista geográfico e econômico, é muito interessante para criar um sistema portuário aqui muito forte, né? Outra baía interessante é a Baía de Bengal, que a gente já viu anteriormente, e que você tem a maior fronteira da Índia, e também você tem uma grande fronteira, não, principalmente da Índia, mas também de Myanmar, né? E Myanmar, você pode ver que pega essa parte da Tailândia. Então, o que a Tailândia não tem, o que a Myanmar não tem do Golfo da Tailândia, Myanmar tem do Mar de Andaman, que é praticamente deles. Quase algo interna, né? Obviamente, essa parte aqui tá mais forte com Myanmar e com um pouco da Malásia, né? E com outros países aqui. Mas o problema, né, a Baía de Bengal, e tem toda aquela discussão legal que eu descrevi no livro também, no Princípio Econômico Volume 3, é essa parte aqui. Então, qual que é o problema? Então, obviamente, tem artigos que mostram zonas econômicas nessa região, pesca de camarões, coisas do tipo. Só que Bangladesh fez um relatório legal, né? No Tribunal Internacional, dizendo que essa região aqui, a plataforma continental deles estende depois de 200 milhas náuticas. E aí, eles argumentaram também que os sedimentos que fazem parte aqui dessas estruturas aqui da própria, aqui nesses mares, desses rios aqui, eles citam esses rios, questões de satélite, coisa do tipo. Os sedimentos que fazem parte desse alongamento, que dá mais extensão para eles, de jurisdição, entre aspas, é parte de Bangladesh. Só que aí a Índia falou que não, que na verdade vários sedimentos de várias partes chegam nessa área e que não deveria ser parte só de Bangladesh. Seria um overlap que faria a terra de ninguém, né? Então você tem essa questão de pessoas tentando, governos, né, tentando conseguir legalmente, internacionalmente, mais jurisdição sobre áreas usando o conceito de plataformas continentais. Até porque, em certo conceito, a gente poderia dizer que tem
no relatório tem questões com relação a isso, né? Com relação a como a plataforma continental aqui poderia ter um overlap com a de Bangladesh. Que poderia acontecer, né? Então você tem uma estrutura aqui da plataforma continental e da Índia poderia chegar aqui também. Aí você tem que provar isso empiricamente, né? Com dados geográficos e geológicos, né? Então é uma questão de jurisdição dessa região. Bangladesh de fato teria direito a um pedaço da torta maior dessa região aqui. Então, na Baía de Bengal, esse é o principal problema legal que acontece, né? Com o Myanmar não vi muita coisa, mas que ainda não, o Myanmar tem uma grande parte aqui, da torta aqui dessa região. Então, no geral, dessa parte é isso, né? Então, outra baía interessante é a Baía de Hudson, que é águas internas do Canadá. Dá pra ver que é totalmente do Canadá. Eu acho interessante essa parte aqui, que é a Northwest Passages, né? Bem assim, difícil de barcos passarem aqui, né? Tem até uma pessoa que passou pela primeira vez nessas passagens e achou pela primeira vez o caminho, né? Pra sair dela, né? Enfim. E qual que é a questão aqui da Hudson Bay? Questão econômica, né? Da Baía de Hudson. É que, primeiro, faz conexão com o Mar Atlântico e pode ter um flow de commodities pro Mar Báltico e pro Mar Mediterrâneo. Também pra América do Sul. Golfo do México? No Golfo do México não. Porque transação com os Estados Unidos não é o que falta aqui. A gente vai ver isso posteriormente. Mas a questão é que, por exemplo, Alberta é o principal centro de hidrocarbonetos do Canadá. Em outras regiões também, mas Alberta é muito forte nisso. Então, o Canadá é um dos países mais fortes em questão de hidrocarbonetos. Isso dá muito dinheiro pro país. A questão é, por que que eles não podem exportar usando aí seus oleodutos, né? Exportar usando a Hudson Bay, então, com portos aqui, tem portos aqui, mas você conseguir exportar da Hudson Bay todas as épocas do ano para essas regiões aqui. Você obviamente pensaria, é claro que eles fariam isso, né? Por que não? A questão é que não é tão simples, porque essa região aqui, ela é mais, obviamente, fria. E essa baía, ela congela parte dela. Não é um gelo tão grosso, mas não é todo barco que passa por aqui. Isso aumenta o custo de você enviar coisas para cá, pra nadar daqui. Obviamente você pode enviar commodities para essa parte aqui, que é o Golfo de São Lawrence, que a gente vai estudar posteriormente, para ver a entrada aqui até os Estados Unidos, que é muito interessante essa entrada aqui, mas não agora. Então, esse Golfo a gente não vai citar agora, então eu não vou citar todos os Golfos nessa aula, né? Porque não faz sentido, só os mais relevantes. Então seria interessante se eles conseguissem ter oleodutos que vão até esses portos. Você consegue rapidamente transportar para cá. E você conseguiria ter um flow de commodities que conseguiria ser exportadas, não importadas, porque importada é mais difícil. Porque essa parte aqui, essa região fica congelada parte do ano. Aí tem pessoas sugerindo que aquecimento global poderia fazer a Baía de Hudson ser mais fácil de locomover, isso seria bom pra Baía de Hudson, mas não importa. A questão é que o Canadá seria bom pro Canadá desenvolver barcos que conseguem andar aqui sem problemas todas as épocas do ano, porque em questão de exportações, você teria um flow maior de barcos que poderiam levar hidrocarbonetos em suas várias derivados. Ou. Que normalmente quando é transportado é uma forma líquida, né? Por exemplo, Liquefied Natural Gas, que é o LNG. Ele é transportado em navios dessa forma, né? Pra quem já leu o livro de commodities sabe sobre essa questão. Então, você transporta em forma de LNG por aqui. Você tem acesso ao mar Mediterrâneo, ao mar Báltico, bem perto. E até a Rússia também. Por exemplo, você pode falar pra, pra ir pra Rússia, eu não tenho que ir até o mar norueguês, diferentes e até aqui. Não, você pode ir
Assim, não precisa entrar no mar Mediterrâneo. Você vem pelo English Channel aqui, canal em inglês. Você passa pela o Estreito de Øresund, chega no Mar Báltico e vem aqui e você já tá na Rússia. Então, eu acho que é mais fácil fazer essa passagem, por exemplo. É que também exportar hidrocarboneto pra Rússia é meio esquisito, né? Porque elas que são os maiores exportadores. É, foi só um exemplo, não tem sentido, na verdade, né? Você pode exportar pra outras regiões aqui, né? É, e se vê, por exemplo, também que a Rússia ela tem uma posição de exportação muito forte aqui no Mar Báltico. E para a Europa, né? Porque dessa região aqui ela já consegue exportar para toda a Europa. Que é, obviamente, útil para ela. Realmente, como uma produção tão forte de carbonetos, trigo, milho e outras commodities, né? Mas o ponto é que eu creio que a Baía de Hudson ela é mal aproveitada teoricamente, né? A questão é ela congelar no fim em parte do ano, né? Talvez não seja possível resolver esse problema tão facilmente. Você passaria aqui pelo estreito de Hudson e iria ir para o Oceano Atlântico e viria dessas regiões, né? Então, eu vi alguns blogs falando sobre isso, né? Sobre essa Baía de Hudson. Sobre como o Canadá poderia aproveitar ela, né? No momento ela não é aproveitada como poderia no futuro, né? Mas a questão é que economicamente, questão de transporte e eficiência, o Canadá pode se beneficiar dessa baía, né? É claro que, querendo ou não, você tem essa parte aqui que você pode fazer exportações por aqui. E tá bem próximo de Alberta, ou talvez mais próximo. Só que, querendo ou não, se você quiser exportar para a Europa, para o mar Báltico, para o mar Mediterrâneo, se você for por esse lado aqui, você tem que passar por aqui. Aí você vem até o estreito de Singapura, estreito de Malaca, Baía de Bengal. Aí você vem até o Mar Arábico, o Golfo de Aden, ao estreito de Mandab, né? É difícil de decorar. Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo. Aí você pode ir pra onde você quiser aqui, mas pode também fazer, em vez disso, você pode vir por aqui, talvez. Só que em questões de velocidade, eu creio que pela Hudson Bay é mais rápido. E o Canadá já tem sistema de oleodutos construídos, né? Mas a questão é que você não tem esse sistema de você conseguir mais eficiência de transporte aqui. Não só de hidrocarbonetos, porque obviamente a gente gosta de hidrocarbonetos mais do que outras commodities. Mas outras commodities também que o Canadá produz, ele tem muitas terras. E que ele pode ter vantagem comparativa, né? Então, em questões de importação, a Hudson Bay não é tão vantajosa. Porque tem mais custo para os barcos entrarem aqui em umas estações do ano. De exportação, é. Então, uma questão interessante, né? Da Baía de Hudson, né? Então, creio que essas são as principais. Essa parte aqui do Mar Amarelo, mas eu acho que não vale a pena falar, não. Creio que. Eu creio que era isso. Outros golfos que não foram citados a gente pode citar posteriormente. O próximo a gente vai falar sobre o Mar Cáspio.